Galera, tô de volta aqui, e conforme prometido, ó, hoje é dia 29/3 e eu já tenho aqui algumas métricas sobre a campanha que eu subi, daquele produto do aplicativo de pregador. Quero mostrar para vocês aqui o que eu captei, né, de métrica e as tomadas de decisões que eu tive ao longo desses 2 a 3 dias aí, né. Então, ó, abrindo aqui a campanha, quando a gente olha no total da campanha, foi gasto aqui R$ 111, a gente teve 41 cliques no total, 2,73 o custo por clique, 35 visualização de página. Aqui eu tive 16 inicialização de compra, que é a finalização de compra iniciada no site. E o custo por finalização deu R$ 6,99. Então veja que com 16 finalizações de compra, a gente não teve nenhuma compra. A gente pode estar tendo algum problema aqui, talvez da segmentação do público ou da fatia de público que o Meta pegou, né? Mas já é um bom indicativo, né, que as pessoas estão indo para o checkout. Isso mostra que a página está boa, está gerando ali interesse. Só tem essa questão mesmo da compra que ainda não teve, né? E como eu deixei 3 dias, teoricamente era para ter saído ali alguma venda. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O Criativo 2 e o 3, eu já tinha pausado eles ontem, porque ó, eu tinha colocado 18,50, igual a gente tinha feito ali na aula anterior. E ele já tinha gastado R$ 28 aqui cada conjunto. O conjunto de cima, o AN03, tinha dado somente 5 cliques. O custo por clique estava em 5,60 e o custo por visualização de R$ 7. É muito alto. Para um produto que eu vou ganhar aqui 37 de comissão, esse CPC é muito alto. Se tivesse tido venda, ok, eu tinha mantido ativo. Então, por essa métrica secundária estar muito alta, né, eu só tive aqui 2 finalizações também. Então, por ela estar alta, eu não esperei completar os 3 dias e gastando aqui R$ 28 eu já pausei. Tá bom? E eu fiz isso também com o Criativo AN02, que era o nosso Criativo 2 aqui, ó. Eu tive 7 cliques, custo por clique de 3,85, até ok, né, se tivesse tido conversão. Visualização de página 4,50 e só 3 finalização de compra. E também não teve nenhuma venda. Aí quando a gente olha para o N01, a gente tem números totalmente diferentes, né? Então a gente tem aqui, ó, 29 cliques aqui no total, um custo por clique de 1,96. Então veja que é um custo por clique muito mais interessante que os outros criativos. 25 visualização de página a 2,28. Então todas as métricas aqui secundárias estavam melhores. Então, como a gente não tinha tido nenhuma venda até então, eu pausei essas duas e mantive apenas o AN01. E aí que eu fiz ontem, eu subi o valor aqui de 18,50 para 25,50, para poder forçar um pouquinho mais essa campanha a gastar e ver se ele ia conseguir ali buscar uma venda, né? Mas no geral até agora foi R$ 56, né, nesse anúncio aqui, né? Lembrando que a gente está na fase de teste de criativo, o nosso foco é validar algum criativo, né? A gente teve os 29 cliques aqui, 11 finalização de compra, ó, custo por finalização de R$ 5, muito bom, mas não teve nenhuma compra ainda, tá? Qual que é uma métrica boa para finalização de compra? A cada 5 finalização, você tem pelo menos uma venda. Então, se a oferta ela tá boa, você está levando um público qualificado, a cada 5 finalização devia ter uma compra. Então, aqui, ó, de 5 finalização uma compra, você pega um, divide por 5, é 20%. Ó, 20% das pessoas que vão para o checkout, elas deveriam comprar. Que nesse caso foi 11 finalização e não teve nenhuma compra. Eu notei que teve 2 abandonos de carrinho. Então, dessas 11 pessoas aqui, ou dessas 16, né? 2 chegou a preencher o checkout e não converteu, mas não teve compra, né? Então, é isso que eu tenho que me basear. A gente deve sim fazer recuperação de venda, então ir lá, chamar esse contato, perguntar se ele tem alguma dúvida, se apresentar ali como suporte, né, desse curso, desse treinamento ou do e-book que a gente está vendendo, perguntar se ele tem alguma dúvida para contornar as objeções e tentar fechar essa venda, tá? A gente deve fazer isso, principalmente aqui na fase de teste, né? Pessoal, para ser muito transparente com você que está assistindo, eu quero mostrar exatamente aqui os resultados que eu tive até agora, né? Como eu disse, eu não tive nenhuma venda, mas aqui, ó, eu tive um Pix gerado, tá? Ó, aplicativo do pregador, tá aqui o nome do comprador, e ele gerou um Pix provavelmente no remarketing do produtor. Então a comissão, ao invés de 37, ela viria aqui para mim, ó, R$ 42, tá? E aí eu quero mostrar aqui para vocês também nas vendas abandonadas, para vocês verem que foram 2 clientes. Teve esse aqui e mais um outro cliente também. Pessoal, aqui eu tenho 2 clientes, ó, o Luan e esse Rinaldo Arques. Então eu tenho esses 2 clientes que tiveram aqui abandono de carrinho. E aí lembra que eu falei, a gente precisa fazer a recuperação de venda, principalmente no começo que você está validando a oferta. Uma venda que você consegue fazer, às vezes já vai conseguir você deixar a campanha ativa por mais tempo, porque você vai ter um caixa limitado. Então não adianta eu falar para vocês fazerem e eu não fazer. Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz essa recuperação e qual a mensagem que eu mandei. Tem que ser uma mensagem bem tranquila.
O intuito é, de fato, chamar esse cliente para tentar entender o porquê que ele não finalizou, que nem esse cliente aqui, ó, o Agnaldo, ele gerou o Pix, não pagou, preciso entender ali com ele o porquê. E o Luan, ele entrou no checkout e não conseguiu finalizar a compra. Às vezes, uma coisa bem tranquila ali, a gente consegue converter essa venda e eu vou mostrar para vocês a mensagem que eu mandei aqui para o cliente. Ó, bom, pessoal, essa foi a mensagem que eu mandei para o Luan e esse de baixo aqui é o Agnaldo. Mandei assim, ó, boa tarde, Luan, tudo bem? Vi que não conseguiu concluir sua compra do aplicativo do Pregador. Meu nome é André, faço parte do time comercial e gostaria de saber se ficou alguma dúvida. Caso tenha interesse ainda, posso compartilhar o link promocional de R$ 69,90 para finalizar ainda hoje sua compra. Então já trago aqui um gatilho de urgência, já coloco ali o preço, né, que seria o produto, que já é o preço promocional. E é isso, agora aguardo, né, ver se o cliente vai ali responder. Caso ele não responda, eu tento fazer mais 2 follow-ups, mandando talvez um áudio, perguntando se ele ficou ali com alguma dúvida. E é claro que é importante a gente estudar do produto para quando ele perguntar, mas sobre isso, sobre aquilo, a gente saber contornar as objeções e explicar muito bem os benefícios que o produto traz. E aí é isso, pessoal. É muito importante a gente fazer esse processo, principalmente no começo, onde você precisa de caixa para continuar com as campanhas ativas, até que ela consiga te trazer ali um grande resultado e suas campanhas ganham performance. Beleza? Mas aqui nesse caso, como eu já tenho aqui validado que esse primeiro criativo ele é o melhor, né, olhando para as métricas secundárias até a parte de finalização de compra, o que eu vou fazer? Eu estava trabalhando com um público totalmente aberto, né? Eu vou pausar esse anúncio aqui, ó. Foi R$ 56 já, é o valor que eu estava disposto aqui a investir, né? Porém, então aqui, ó, era R$ 55 que eu gastaria em cada anúncio, né? Bateu aqui, sem se emocionar, você não pode se apegar ao criativo, você tem, ou ao conjunto, enfim. Não bateu o CPA, você pausa, e se fizer sentido, você faz um outro teste ali, que é o que eu vou fazer agora. Vou pausar, né, esse criativo aqui agora, ó. E eu vou criar duas variações desse mesmo criativo, só que tentando atingir públicos diferentes, tá bom? Antes disso, eu vou notar aqui se essas finalizações ela teve uma faixa etária, tá, de idade um pouco diferente, para eu tentar buscar um público diferente aqui. Então, ó, você vem aqui, idade, ó, ele já vai segmentar aqui a idade. Ó, do público de 55 a 64, veja que teve 5 finalizações de compra a R$ 2 aqui. Então, veja que o melhor público ele está entre 45 e 64 anos. O público de 65 anos não está legal aqui. Então, eu vou fazer isso. Eu vou criar um público de 35, perdão, de 45 a 64, também aberto. E eu vou criar um outro público segmentando para um público mais comprador, tá? Que tem um comportamento de compra diferente. Vou fazer aqui isso aqui rapidinho, vocês já vão ver que é bem tranquilo fazer essas novas campanhas aqui. Bom, então, pessoal, vou duplicar aqui, ó. Você clica ali em duplicar, duplicar. Continuo aqui com uma N01. A coisa que eu vou mudar é que eu vou colocar aqui, ó, de 45 a 64 anos, tá? Então, vou pegar o público mais velho ali. Então, aqui eu tava com o público Advantage, então agora eu vou colocar como público original, para eu poder mexer nessa questão da idade. Ó, colocar aqui um público de 45 a 64 anos. Não vou mexer mais em nada, tá? Vai ficar exatamente dessa forma aqui. Ó, eu vou publicar essa campanha. Veja que é bem simples, tá? Como a gente está na fase de teste, eu estou olhando tudo a nível de conjunto. Dupliquei o conjunto, alterei a idade ali. Bom, vou ativar aqui, né, que não está ativo, o conjunto. E vou colocar o valor aqui de 18,50 de novo. Lembra que era o valor que a gente tinha definido lá, 18,50, publicar. Então eu vou seguir essa lógica aqui, pessoal, ó. 3 dias de teste, um valor de 18,50, né? Vou deixar 3 dias, que se bater R$ 55 e não tiver nenhuma venda, eu pauso ele, tá bom? Agora eu vou fazer o segundo teste. Duplico aqui os originais, duplicar. Ó, galera, aqui então, o que eu vou fazer é colocar, não vai ser ali mais um público aberto, ele vai ser um público de compradores, tá? Eu vou mostrar para vocês ali o que seria esse público compradores. A idade eu vou deixar ela mais abrangente, só que eu vou considerar aqui um público talvez de 30 a 64 anos, tá? Ó, 18,50. Então a idade aqui eu vou colocar de 30 a 64. Pessoal, pela minha experiência, se você deixar aqui tudo aberto, tá, o público não tem problema, porque o Meta ele consegue encontrar ali de uma forma bem precisa, tá, a faixa etária que vai vender.
Mas, como eu estou fazendo teste aqui de público, como eu vi que meu público ele foi até o checkout e não comprou, eu estou tentando encontrar ali um público que talvez tenha um interesse maior, tá ok? Então, aqui você vai colocar o direcionamento detalhado, onde você vai colocar os dados demográficos, interesses e comportamentos. Aqui você pode colocar compradores envolvidos, que é um comportamento, tá? Se você são pessoas que clicaram no botão de chamada para ação de comprar agora na última semana. Então, são pessoas que têm perfil de compra que clicam ali no botão de comprar e normalmente é um público mais qualificado esse aqui, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a pastores. Ó, tem aqui um público de pastor. Eu vou incluir também esses públicos aqui de pastor, tá ok? Aqui junto. Então, tem outro aqui, pastoral. Esse aqui é a Bíblia, teologia. Aqui são pessoas que estudam religião. Então, veja, pessoal, eu coloquei pessoas que têm um perfil melhor de compra, né? E também assuntos relacionados ao nosso produto. Tá certo? Não vou mexer mais em nada. Então, aqui, só vou colocar interesses, né, no geral, para saber que eu estou segmentando nesse conjunto aqui. Um público... Bom, aqui eu vou deixar um público aí de 20 a 64, deixar mais aberto. Eu estou segmentando ali, talvez faz mais sentido. Ó, de 20 a 64. Beleza? Feito. Agora publicar. E boa. Agora é só aguardar aí mais 3 dias e eu volto aqui para vocês para mostrar o resultado, ver se de fato deu bom ou não. Caso não der, eu vou decidir se eu vou insistir nesse produto aqui como afiliado ou se eu já descarto ele e vou para o próximo. Essa é a vantagem de ser um afiliado, né? Que é bem tranquilo para você testar novas ofertas. Beleza, galera? É isso que eu queria mostrar. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. E vai pegando aí a lógica, né, de como que eu analiso, né, para vocês também analisarem a campanha de vocês e otimizar aí da melhor forma. Tamo junto.